Netflix. Este é o Canadá, o segundo maior país do mundo, localizado na costa norte-americana e banhado por 3 oceanos, o Atlântico, Ártico e Pacífico, em seus 3 lados. Um país conhecido por inúmeras belezas naturais incríveis, como as cataratas do Niágara e o Lago Moraine, com a sua água cristalina, mas também dona de um fato interessante sobre a sua geografia. Cerca de 80% da sua população canadense vive a 160 km da fronteira dos Estados Unidos, mas isso se deve a 2 fatores. O primeiro deles é que no inverno é extremamente hostil, podendo derrubar as temperaturas para menos 35 graus, dificultando muito a vida cotidiana. E o segundo é que as pessoas procuram moradias onde as atividades econômicas estão mais disponíveis. Além disso, a nação canadense tem um dos mais altos padrões de vida do mundo, contando com IDH altíssimo, ou seja, Índice de Desenvolvimento Humano, e um PIB de 1,9 trilhão de dólares registrado em 2021. Porém, vários fatores estão ameaçando a atual economia canadense, com pesquisas apontando que o país perdeu mais de 10 bilhões de dólares somente em 2021 pela falta de mão de obra qualificada no setor manufatureiro. Mas o que está acontecendo com a economia canadense? Para entender melhor o problema da economia canadense, é preciso entender o atual cenário de exportação do país. O Canadá hoje tem sua economia baseada em recursos naturais. Sua principal atividade econômica gira em torno da mineração, extração de madeira, petróleo e gás natural, graças ao seu vasto território rico em recursos naturais, representando 17% do PIB nominal e 51% das exportações totais de mercadorias do Canadá. No entanto, as 2 maiores exportações do Canadá, que são petróleo e veículos, estão em declínio e podem continuar. O petróleo das areias de Alberta é caro demais de produzir e os Estados Unidos, que são de longe o seu maior cliente estrangeiro, está produzindo mais do seu próprio petróleo do que importando. Sem falar que o preço do barril tem despencado muito nos últimos tempos. Já a fabricação de automóveis nunca se recuperou totalmente da recessão de 2008. A produção caiu de 3 milhões de veículos em 1999 para 1,4 milhão em 2020. Além disso, o setor tão vital para a economia canadense tem sofrido baixas significativas pela escassez de mão de obra qualificada, que vem limitando cada vez mais a produção e a exportação do país. Apesar das empresas criarem estratégias para atrair trabalhadores com salários mais altos e pouca exigência de experiência na área, a situação ainda continua muito grave. A imigração para o governo canadense vem como uma forma de solucionar 2 problemas graves. O primeiro deles é a baixíssima taxa de natalidade, cerca de 1,4 filho por mulher, bem abaixo do nível mínimo para repor pessoas de 2,1 filho por mulher. Mas a preocupação principal é que com menos nascidos seja cada vez mais difícil ter uma população com idade produtiva para compensar os gastos com a população idosa, levando o país a uma crise previdenciária. O segundo problema canadense é a escassez de mão de obra em setores considerados cruciais, como a saúde, manufatura e construção civil. O governo tem feito esforços e campanhas para atrair estrangeiros, mas a política só ganhou força mesmo no ano passado, quando o governo anunciou planos para receber mais de 500 milhões de imigrantes até o ano de 2025, incluindo refugiados de conflitos e países afetados por crises econômicas, como Venezuela e o próprio Brasil. E falando em Brasil, somente no ano de 2021 foram registrados quase 12 mil brasileiros que se tornaram residentes permanentes no país, seguido por uma queda considerável em 2022 de quase 7.500 brasileiros. O mercado de trabalho do Canadá dispõe hoje de mais de 1,5 milhão de vagas abertas para emprego. Mas o que muitos não sabem é que o modelo de imigração do país é baseado em pontos, e leva em conta fatores importantes como idade, nível de inglês e francês, formação acadêmica e trajetória profissional para escolher quem receberá a sua residência permanente. Muitos imigrantes e inclusive brasileiros escolhem entrar no país fazendo algum curso superior, o que conta muito para o sistema de pontuação, mas essa mudança para o Canadá nem sempre é um processo tão fácil, visto que muitos desistem e acabam voltando para o seu país de origem por não conseguir conciliar a rotina pesada dos estudos e trabalho para se manter, além de conviver constantemente com temperaturas negativas. O Canadá é um dos países com maior crise no setor imobiliário do mundo, tendo Toronto liderando o ranking global e Vancouver na sua 6ª posição. Para efeitos de comparação, os imóveis no Canadá estão em média 40% mais caros do que no seu vizinho Estados Unidos, mesmo tendo a população 9 vezes menor. Nos últimos 2 anos, a maioria dos canadenses começaram a trabalhar em casa devido à pandemia, desencadeando um grande aumento na demanda por imóveis. Aproveitando as baixas taxas de juros e preços relativamente acessíveis, muitos decidiram comprar novas residências, além de investidores estrangeiros sempre olharem com bons olhos os imóveis canadenses, que na última década subiu em média 5% ao ano. Essa demanda por imóveis resultou em uma grande escassez de moradias no Canadá, com muitas corretoras não conseguindo cumprir a demanda por novas residências. Em apenas 2 anos, os preços dos imóveis no Canadá subiram cerca de 50% entre 2020 e 2022.
O governo canadense decidiu, em uma tentativa desesperada de conter o aumento dos preços dos imóveis, aprovar uma lei igual na Nova Zelândia, outro país que sofre muito com a crise habitacional, proibindo estrangeiros de comprar propriedades residenciais como investimentos, pelos próximos 2 anos. Mas o problema é que à medida que os juros sobem, como aconteceu na pandemia, com ele os preços das residências elevam, impactando diretamente o bolso na maioria das famílias canadenses que decidem comprar um novo imóvel, contribuindo significativamente para o endividamento das famílias e prejudicando também a economia do país, uma vez que os consumidores não têm dinheiro suficiente para gastar com bens e serviços. De acordo com resultados de pesquisas, 62% dos canadenses que não têm uma casa própria acham que é um sonho inatingível e já desistiram de ter uma. Por outro lado, o forte crescimento no investimento imobiliário impulsionou o estoque líquido de imóveis residenciais no Canadá, e os ativos cresceram 18,9%, representando 22% da riqueza nacional do país. No Canadá, grande parte das pessoas preferem gastar o seu dinheiro em habitação ao invés de um negócio. Na economia, o investimento empresarial é crucial para impulsionar a expansão econômica. No longo prazo, é responsável por aumentar a produtividade geral da economia. Comparado com os Estados Unidos, o Canadá realmente investe menos em negócios. O investimento empresarial é feito através de indivíduos nacionais e estrangeiros. Muitas startups inovadoras no Canadá estão sendo adquiridas por empresas estrangeiras, especialmente empresas americanas. Isso acontece porque quando pequenas empresas canadenses abrem seu capital vendendo ações no mercado de ações, eles perdem benefícios fiscais. Então essas empresas ficam mais vulneráveis a serem adquiridas por empresas estrangeiras e maiores, tornando a economia menos produtiva e inovadora que a americana. De acordo com o IMD, ou Índice de Competitividade Mundial, o Canadá ocupa a 14ª posição dos países mais competitivos do mundo, sendo superado por economias agressivas de livre mercado como Singapura em 3º lugar e Estados Unidos em 10º lugar. Há cerca de 10, 15 anos atrás, o Canadá era realmente muito inovador, apesar de enfrentar forte concorrência e rivais muito bem financiados. Para se manter competitivo, é preciso ser mais inovador e criativo. Mas o Canadá pode alcançar esse objetivo, até porque o país tem algumas das pessoas mais brilhantes e talentosas de todo o mundo. Outro relatório do IMD mostra que o Canadá é classificado como o 11º país no mundo quando se trata em talento. Mas de que adianta todo o talento se você não usa para o seu país? Por falta de incentivo do governo, as pessoas talentosas estão indo para o sul da fronteira, onde podem receber mais. Para se ter uma ideia exata, os canadenses ganham em média cerca de $60 mil por ano, enquanto os americanos ganham cerca de 80 mil. Isso mostra que uma pequena viagem de algumas horas para o sul pode aumentar a sua renda em quase 33%. Mesmo com todos esses fatores citados, o Canadá continua sendo uma das economias mais fortes do mundo, tendo um governo democrático estável, pessoas educadas, bons ambientes de negócios e uma imensa reserva de recursos naturais, e é considerado um dos países menos corruptos do mundo. No entanto, o crescimento não foi tão forte em comparação com as outras economias avançadas. De acordo com previsões, é improvável que esse cenário mude tão cedo. Tô terminando esse vídeo aqui, mas agora eu quero saber de vocês. Você mora no Canadá, você tá pensando no Canadá, você gosta do Canadá, ou você apenas caiu nesse vídeo aleatório na sua timeline aí? Deixa aqui nos comentários, vamos debater, alongar um pouquinho mais sobre esse assunto do que está acontecendo com a atual economia do Canadá. No mais, eu vou deixar também para você 2 vídeos linkados. Um para você saber o que está acontecendo com o preço dos carros do Brasil que estão abaixando, e o segundo é com a atual treta na Disney, rapaz. Então vai lá, clica aí. No mais, eu desejo para vocês uma ótima semana e até o próximo vídeo.